Fala galera, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Andando Por Aí. Eu sou o Leonardo Barbosa e te convido a passear um pouco comigo hoje, mais uma vez aqui nessa cidade tão bonita, tão amistosa, a cidade em que eu vivo já há 6 anos, que é a cidade de Araruama. E você que caiu aqui de paraquedas, quero convidar você a assistir o vídeo, se ele agregou, se o conteúdo foi bacana, foi legal, se inscreve aqui em nosso canal, vai ser muito bacana ter você aqui nos ajudando, impulsionando esse canal. Nós chegamos aí recentemente a mais de 500 inscritos, então é muito importante a colaboração e a ajuda de todo mundo para que esse canal continue crescendo, para que a gente possa bater aí agora os 1000, né? A nossa ideia é bater os 1000 inscritos. Estamos aí atingindo várias marcas positivas. Então, realmente, o nosso canal está atingindo uma nova fase. E isso eu já quero agradecer a você que já é inscrito no nosso canal, que já está conosco aí desde o iniciozinho. Tem uma galera aí que está sempre conosco, comentando, sugestionando, pedindo: Léo, vai em tal bairro, vai em outro bairro aí, gostaria de conhecer tal cidade. Então, todos os comentários aqui que as pessoas colocam nos nossos vídeos, eu paro para ler, eu respondo, deixo lá um joinha, eu dou muita atenção e tenho certeza que se você comentar, eu com certeza vou estar lendo o seu comentário. Talvez pode demorar um pouquinho se eu estiver ocupado, mas eu com certeza vou te responder, tá certo, galera? E hoje, gente, é justamente a prova de que eu leio os comentários. Hoje o vídeo vai ser a sugestão de uma... eu não sei se ela está inscrita aqui no nosso canal, mas eu já vi que essa espectadora já assistiu outros vídeos nossos, que é a Gi Vieira. O nome dela é Gi Vieira e ela tem uma curiosidade de saber sobre a distância do centro de Araruama até um empreendimento chamado Recantos de Paraty, que fica justamente no bairro que nós vamos conhecer hoje, que é o bairro de Paraty. Então, Gi Vieira, hoje o vídeo vai ser baseado no seu pedido, no seu comentário aqui. Não foi a primeira vez que a Gi Vieira pediu para a gente, para passarmos em Paraty e chegarmos lá próximo a esse empreendimento, que é um loteamento chamado Recantos de Paraty. Olha, galera, não estou recebendo nenhum tipo de jabá, não estou recebendo nenhum tipo de dinheiro para estar falando desse empreendimento, não. É porque uma inscrita nossa, ou seguidora, enfim, a Gi Vieira já tem pedido para a gente em outros momentos para a gente falar um pouco sobre, fazer um vídeo, melhor dizendo, sobre esse local. Então, nós vamos estar indo para lá. Você está vendo que a gente está saindo desde do centro de Araruama, né, onde tem aquele letreiro escrito Araruama, onde muita gente tira foto, e nós estamos em tempo real, ó, sem cortes nenhum, indo em direção ao bairro de Paraty. Tá? Não é Paraty cidade não, tá, galera? Aquela cidade que fica no sul do estado do Rio de Janeiro, não. É o bairro chamado Paraty. Ele é um bairro bem conhecido daqui, tá? Ele é um bairro que ele fica próximo ali, ele fica margeando aqui justamente a RJ-106, essa rodovia que nós estamos passando aqui, que corta também o centro da cidade de Araruama. Essa rodovia aqui, a Amaral Peixoto, ela segue direto, vai até Cabo Frio, né? Passa por praticamente todas as cidades da região dos lagos. E o bairro do Paraty é o seguinte: à minha direita vocês vão ver que vai chegar a famosa Praia do Barbudo. E ao meu lado esquerdo vai ter uma entrada, né, que é para uma via bem conhecida, que também corta todo o bairro, né, do Paraty, chamado Rua Jussara. Então, você quer saber aonde entrar para ir para o bairro Paraty saindo do centro de Araruama? É só fazer esse caminho que eu estou fazendo aqui, não tem erro. Você segue aqui a RJ-106, Rodovia Amaral Peixoto. Quando você chegar ali na Praia do Barbudo, você vai ver à sua direita a Praia do Barbudo. É fácil saber porque depois desse... Ó, a gente está passando agora na Vila Capra. Então a Vila Capra é esse bairro aqui que eu já fiz até vídeos sobre esse bairro, né? Colado aqui com o centro de Araruama. Então tem muitas lojas, concessionárias, cafeteria, lanchonetes, enfim. Passou essa parte aqui, daqui a pouquinho vocês vão vendo que vai ficando com menos comércio nesse lado direito
e vai chegar à praia. A parte da praia, você vai ver ali que tem um monte de brinquedos, né? Um playground para crianças, tem alguns quiosques, e aí então você sabe que ali é a Praia do Barbudo. À sua esquerda, você vai ver uma entrada, que inclusive o pessoal usa como ponto, né, de referência uma loja chamada Veste Casa, e ao lado dessa loja você vai ter uma entrada, uma rua, né, uma grande via chamada Rua Jussara, que ela corta praticamente todo o bairro Paraty. Então a gente vai fazer esse caminho aqui e eu estou mostrando ele em tempo real, não vai ter corte, não vai ter edição, para justamente responder com esse vídeo aqui, tirar essa curiosidade da Givieira sobre a distância mais ou menos daqui até o bairro Paraty a esse empreendimento, que eu já vi aqui no mapa que ele é um empreendimento que fica bem para o final mesmo do bairro Paraty. É um loteamento, então é uma área com muito espaço ainda, é uma área de muitos lotes, né, muitos campos, então não fica bem no iniciozinho não, fica mais para o final mesmo do bairro Paraty. E a gente vai ter uma ideia mais ou menos de como é esse bairro, né? Porque ele, gente, eu estava vendo, né, em minhas pesquisas, ele é um bairro que ele está muito bem localizado, né? Ele não é um bairro que está colado com o centro de Araruama, mas por conta de estar próximo à rodovia, né, a RJ 106, ele também é um acesso rápido para quem quer ir para Iguabinha, para Iguaba Grande, São Pedro da Aldeia. Então, por esses motivos, ele é um bairro muito bem localizado. E agora a gente vai conhecer um pouquinho mais sobre como é o bairro em si, né? Porque a gente vê que tem muitas pessoas que têm casas lá. Eu mesmo, antes de morar aqui em Araruama, eu conhecia, né, uma galera que morava onde eu morava, né, na região metropolitana do Rio, e eles tinham uma casa de veraneio aqui no bairro Paraty. Então muitas pessoas elas aderem, né, compram ou um lote, ou uma casa, enfim, um terreno, para poder construir uma casa por conta da acessibilidade que esse bairro tem com o centro de Araruama e também com as outras áreas. Então é um bairro bem estratégico. Olha aí, gente, ó, à minha direita, a Praia do Barbudo, tá vendo? E é fácil encontrar, porque tem aí esse quiosque aí, ó, escrito Barbudo. Então é bem fácil você encontrar. E aí, gente, olha só, a minha esquerda aqui, essa região aqui já o Barbudo também é tido como um bairro, né? Mas você vai ver que a minha esquerda aqui, daqui a pouquinho eu vou estar entrando à esquerda, vocês vão ver que já começa o bairro Paraty. Então ele é um bairro, como eu estava dizendo, é um bairro que você vai ver que tem muitas casas bonitas, muitas casas de veraneio, mas que ainda precisa, talvez, de um olhar, né, mais atencioso, assim, da prefeitura, principalmente nas ruas transversais, né, paralelas à Rua Jussara, que é a principal via, né, que é a principal rua do bairro Paraty. Então agora eu vou entrar aqui à esquerda, vou esperar aqui esse carro passar, com muita segurança, e agora eu vou me adentrar aqui, né, vamos conhecer um pouquinho do bairro Paraty. Eu peço desculpas, essa marca branca que está aí, né, é do para-brisas. Eu tive um probleminha aqui, eu tive que mexer na câmera, então acabou ficando essa marca aí do para-brisas e eu não deu tempo de tirar, tá bom, galera? Mas eu espero que não esteja atrapalhando aí a sua visibilidade. Então olha só, gente, essa é a Rua Jussara. Vocês percebem que ela é uma rua bem pavimentada. Ela é uma via de acesso que corta todo o bairro, né? E em volta você vê aí, ó, muitas casas bonitas, né? Você vai ver também que existem muitos lotes. E fica com a gente aqui que eu vou falar tudo sobre preços, tá? Consultando alguns sites de imobiliárias que contemplam essa área aqui, que trabalham com essa área aqui. Eu vou falar preço de casa, preço de lote, casa de 1 quarto, 2 quartos. Mas como você percebe aí, ó, tem vários lotes ainda. Então ele é um bairro que ele está em desenvolvimento, ele está em um franco desenvolvimento. Essa aqui é a Rua Jussara. É uma rua que está praticamente toda pavimentada. Diferente do bairro, olha outro terreno aí. Diferente do bairro Novo Horizonte, né, que eu fiz até um vídeo
mais ou menos um mês atrás, aonde você tem, quando você entra, é parecido com o bairro Paraty, assim, geograficamente falando. Você está na rodovia Amaral Peixoto, você quebra à esquerda, e aí você tem lá, aqui é a Rua Jussara, né, que é essa rua principal. Lá é a Avenida Novo Horizonte. Gente, você entra 50 metros depois, já entra a Rua de Chão. Então acaba o asfalto. Então o bairro Novo Horizonte, nesse aspecto de infraestrutura, ele sofre mais do que o bairro Paraty. Porque pelo menos essa rua aqui, a Rua Jussara, ela é uma rua praticamente toda pavimentada. Só tem uma coisa, como eu falei, essa rua aqui, ela é asfaltadinha, mas as ruas aqui, que eu tanto para a direita quanto para a esquerda, elas não têm asfalto. Então você tem até casas bonitas nelas, mas você não tem asfalto. Então, galera, alô prefeitura aí, né? Vereadores que conhecem bem essa área aqui, essa comunidade, vamos trazer infraestrutura para o bairro Paraty. É um bairro que merece, é um bairro que tem muitas residências bonitas, então não merece ter tanta rua aí de chão, porque a gente sabe que quando chove é complicado, né? Eu vou entrar nessa rua aqui, galera. Ó, aqui é uma prova do que eu tô falando, ó. Já é uma rua de chão. Ó. Aqui é uma área um pouco mais assim para dentro do bairro Paraty, então você tem ainda tem casas bonitas, mas você tem áreas, né, mais terrenas ainda. Eu estou indo sentido o empreendimento, né, o loteamento Recanto de Paraty. Então é uma área mais isolada, mais para dentro. Olha só, vários lotes, terrenos baldios, né? Então é uma área que é um bairro, galera, que se vocês viram, né? Olha só, eu tô com 12 minutos de vídeo. Então ele está em tempo real. Eu saí de lá do centro de Araruama e eu estou aqui e já cortei boa parte do bairro. E só tem 12 minutos. Então realmente ele é um bairro próximo ao centro, né? E aqui, gente, eu estou indo sentido a uma ponta, né, um extremo desse bairro, que é esse empreendimento Recantos de Paraty. Olha aí, ó. Que árvore, sombra boa, né? Galera, ônibus, como é que funciona aqui, né? Enquanto a gente vai andando aqui, né, passeando, vou falar um pouco sobre algumas questões desse bairro aqui, né? Além da infraestrutura que vocês estão vendo, ônibus, existe um ônibus que sai do centro de Araruama para cá, um ônibus Paraty. Eu já falei que para mim o calcanhar de Aquiles de Araruama é condução, é ônibus. E esses bairros um pouco mais afastados, eles só têm uma linha que cortam eles, né? Que os levam até o centro de Araruama. Então aqui tem essa linha, né? Centro Paraty. E então os moradores daqui que não possuem condução própria, né, veículo próprio, depende desse ônibus. Então existe ônibus, tá? Se você quiser vir para cá, se você pensar em morar aqui, você não vai ficar na mão não, existe ônibus, mas é aquilo, né? Ele tem horário, os ônibus aqui de Araruama tem um horário bem reduzido. Eu particularmente acho isso. Olha só, galera, esse aqui é o empreendimento Recanto de Paraty. Vocês veem aqui, ó. Como eu falei, é uma área descampada com muitos lotes, né? Então ele é um loteamento mesmo, ó. Ele é bem grande. Eu torno a dizer, não estou recebendo nada. É só para a gente realmente fazer um vídeo aqui, né? Seguindo uma sugestão de uma inscrita do nosso canal. Então aqui, olha só, eu não vou entrar, né? Ir mais me adentrar ao loteamento, porque eu não sei como funciona, né? Se a gente pode passear normalmente. Mas como vocês veem aí, gente, é uma área bem rural, né? É uma área descampada, bem bacana. E pelo que eu vi, esse loteamento ele ainda está bem no começo, né? Então é uma opção aí, uma opção para você que de repente queira morar. Olha, você que tem carro, então, ó, eu tô com 15 minutos de vídeo. A gente chegou num extremo aqui do bairro, num lugar bem mais, como é que eu posso dizer, reservado, com muita árvore, né? Isso é um ponto muito legal, não só dessa região aqui do loteamento, mas de todo o bairro. Olha só essa visão aqui. Embora a rua seja de chão, não tem asfalto, tem muita árvore, né? Eu acho muito legal
quando o bairro ele é bem arborizado, né? Ah, aqui tem um padrão legal muito bacana também de casas, né, em quintais muito grandes, né, quintais com árvores frutíferas. Então aqui você tem essa opção. Eu achei isso muito legal nesse bairro aqui. Agora, gente, eu vou continuar falando aqui sobre alguns pontos que eu sei que muita gente que assiste o vídeo, os nossos vídeos, eles estão aqui aguardando, que é com relação a segurança, a preços de casas. Então, eu vou começar a falar aqui com relação a aluguéis, tá bom? Porque eu sei que a grande maioria das pessoas que pretendem morar em Araruama ou em qualquer outra cidade da região dos lagos está saindo de uma situação e não, até por uma questão de segurança, né? É bom você ir, né, devagar, né? Ir com pouca sede ao pote. Então, olha só, isso aqui, claro, gente, é uma média, tá? O que eu faço? Eu pego 3 a 4 imobiliários que trabalham no bairro que eu estou visitando e eu faço uma média dos aluguéis, tá bom? Então, por exemplo, uma casa aqui, uma boa casa, né? Com um quarto, você encontra de R$ 800 a R$ 1.100, tá? Então, assim, essas casas são geralmente casas pequenas, tipo assim, casa de vila, né? Então, é entre 800 a R$ 1.100. 2 quartos, né, um pouco maior, né, aí já é para quem tem família, quem tem filhos. 2 quartos já está entre 1.100 a R$ 1.800. E aí é aquilo, né, gente? Vai depender do padrão da casa. Então pode ser uma casa simples, uma casa de médio padrão, ou uma casa de um porte maior, tá bom? Então você encontra uma casa de 2 quartos aqui entre 1.100 a 1.800. Leonardo, mas eu ouvi falar que tem casa de R$ 700. Eu sei, galera, é o que eu falei no vídeo do bairro Areal. Tem gente que sempre fala isso pra mim. Ah, uma casa de R$ 500. Tá, gente, mas eu tô vendo casas aqui de imobiliárias, né? Porque a nossa ideia aqui não é botar ninguém em furada. A gente sabe que existem, em todos os lugares, existem casas muito baratas. Mas aí às vezes é direto com o proprietário, você não sabe como é que está o estado da casa, aí você aluga uma casa super barata e aí chega na hora, não é aquilo que você imaginava. Então aqui são casas que passa por um olhar de uma imobiliária, né, de um agente imobiliário, então tem todo um preparo para quem vai morar. Venda de imóveis e terrenos. Gente, como a gente viu, né, lá embaixo já tem a Praia do Barbudo. Então quem mora aqui tem acesso aí à Praia do Barbudo, a Lagoa de Araruama, bem próximo da sua moradia. Então, o que acontece? Isso valoriza um pouco o lugar. Então você encontra aqui casas simples, né, de 2 quartos, entre 220 mil a 280 mil. Eu achei esse valor um valor bacana, gente, né? Entre 220 mil a 280 mil. Condomínios, né? Casas de alto padrão que tem condomínio, até 450 mil você encontra aqui nesse lugar. Lotes você encontra entre 55 mil a 90 mil. Então aqui os lotes também você encontra. Você viu que tem muitos lotes aqui, né? Você encontra lotes aqui por um preço bem em conta, né? A partir de 50 mil. Parecido com o bairro Novo Horizonte. Só que eu vou ser bem sincero com vocês aqui, né, gente? Vocês sabem que eu sou bem sincero. Entre o bairro Novo Horizonte e entre o bairro Paraty, eu fico mais com o bairro Paraty no sentido da infraestrutura e da própria estética do bairro, né? O bairro Novo Horizonte, ele tem sim um potencial de se tornar um bairro muito bom de morar, mas atualmente não é tão bom, inclusive por conta de uma coisa que eu vou falar aqui, que é a segurança. Eu estava pesquisando, o bairro Novo Horizonte, ele sofre mais com a falta de segurança do que o bairro Paraty. Então, gente, o bairro Paraty é isso aqui que vocês estão vendo, é um bairro bem residencial, com muitas casas bonitas, sofre um pouco com essa questão da infraestrutura, porque tirando a rua Jussara, a maioria das ruas não tem pavimento, e ainda é um lugar que você consegue comprar terrenos por um preço bacana, né, a partir de 55 mil. Aluguel também não é tão caro, também não é tão diferente de outros bairros mais próximos do centro, né? Mas é um lugar bacana de se viver, sim. Se você não tem carro, existe uma linha de ônibus aqui sim que te atende. Então é um lugar que dá para viver e viver legal. Tá bom, galera? Esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, se inscreva no canal. Tem muito vídeo bacana no nosso canal, tá bom, gente? Um forte abraço e até a próxima!